Oi, pessoal. Retomando o assunto que a gente parou na aula anterior, a gente vai ver hoje o balancete de verificação, né? Como eu dei uma introdução para vocês na última aula, e agora eu vou concluir e a gente vai ver um exercício para ver como é que se aplica, né? O que é o balancete de verificação? Na verdade, ele é um instrumento que facilita o trabalho do contador para verificar se todos os débitos da empresa estão em coerência com todos os créditos, né? Se a contabilidade está fechando, se está tudo certinho. Então, a gente apresenta os saldos das contas contábeis, né, da empresa com balancete de verificação. Aí, lembrando o seguinte, o balancete de verificação, ele não vai diferenciar as contas patrimoniais das contas de resultado. Nós iremos apresentar todas elas juntas, porque o que interessa com o balancete de verificação é a gente verificar, se o somatório dos saldos das contas devedoras e credoras, eles estão em igualdade, que é isso que preconiza o método das partidas dobradas, né? No método das partidas dobradas, a gente vai lembrar que para cada débito, nós teremos um crédito correspondente e o contrário também é válido. Para cada crédito, nós teremos um débito. Então, no balancete de verificação, a gente vai fazer a relação de todas as contas e verificar essa igualdade. Qual é a finalidade, né, do balancete de verificação? Ele tem uma finalidade interna. Ele auxilia o contador verificar se tudo está ok na contabilidade da empresa, se não há nenhuma diferença entre os débitos e os créditos. Ele não é uma demonstração contábil, como a gente já vem falando de balanço, de DRE, já vem trabalhando muito isso com vocês, né? Ele é utilizado para verificação interna, como eu já falei, e também para uma prestação de contas simples de um determinado patrimônio. Por exemplo, no caso de administração de condomínios. Quem mora em prédio e quando vai verificar a prestação de contas, né, da administração do condomínio, ele é apresentado também através do balancete de verificação. Até porque é uma demonstração mais simples, não requer tanta complexidade e para quem está verificando, não precisa ter um conhecimento aprofundado ou um conhecimento um pouco mais aprofundado de contabilidade para saber a classificação das contas. Na verdade, você vai ver uma relação de contas e os seus saldos, certo? Para aquelas contas que são devedoras, você vai ter o somatório desses saldos. Para as contas que são credoras, você também vai ter o somatório desse saldo. E para verificar que está certo, a soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos. Tá? Aí, como é que a gente vai poder apresentar? Certo? A gente vai poder ter 2, 6 ou 8 colunas. Essa pode ser a possibilidade de apresentação. O número de colunas vai depender da informação que a gente estiver apresentando, se a gente quer apresentar a movimentação que ocorreu naquele período ou não, ou somente só os saldos, tá? Segue mais ou menos essa estrutura. Então, um balanço de verificação com 2 colunas, a gente vem aqui as contas, por exemplo, vamos dizer que eu tenho a conta caixa. Tá? Com saldo devedor de 5.000. Lembrando, conta caixa, a conta de ativo, que a essência dela é devedora. Vamos dizer que eu tenho aqui agora a conta fornecedores. Vamos dizer que no saldo da conta fornecedores eu tenho 2.500, tá? E aqui eu tenho a conta capital social. No saldo também de 2.500. Então, quando eu for apurar o saldo das contas devedoras, aqui eu vou ter 5.000 e aqui eu vou ter 5.000. Ou seja, os meus débitos estão batendo com os meus créditos. Então, o balanço dessa empresa está certo. E eu verifiquei isso através do balancete de verificação. Com o balancete de 4 colunas,
você acompanha o movimento que ocorreu num período, ou seja, as contabilizações que ocorreram no período, e depois a gente apresenta os saldos da conta, o saldo final dessa conta. Então, por exemplo, se você tem um saldo, vamos voltar aqui para o caixa. Se você tem um saldo de 5.000 e verificou que no período você teve um débito de 10 e um crédito de 5, ou seja, dentro do período você teve essa movimentação, né? 10 e 5. 10 menos 5, 5 sobra no saldo devedor. Então, no balancete com duas colunas que eu apresentei para vocês, eu só trazia o saldo final. Aqui eu estou dizendo o que está acontecendo no período e apresentando o saldo final dessa conta. Com de 6 colunas, você tem um pouco mais de detalhe. Você pega o saldo do balancete anterior, ou seja, o saldo que a gente tinha em caixa no balancete anterior, a movimentação do período e o balancete atual, certo? E no de 8 colunas, a informação um pouco mais detalhada. O que é que vai mudar? É que no movimento do período, você vai pegar os débitos e créditos da conta e depois apurar o saldo desse débito e crédito, e para o saldo atual, você vai relacionar o saldo anterior, o saldo do movimento do período e vai chegar no saldo atual. Isso vai depender da necessidade de informação que você precisa. Não necessariamente você vai ter que atender obrigatoriamente uma estrutura. Depende do que você quer. Se você só quer o saldo, o balancete de 2 colunas ele atende bem. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, baseado no exemplo que a gente já utilizou em aulas anteriores, em relação à contabilização, tá? Então, a gente vai reviver essa contabilização para verificar como é que ela vai se apresentar no balancete de verificação. Aí, como os primeiros eventos, né? No dia 2/1 do X1, João e José abriram uma lanchonete, integralizaram um capital social em espécie no valor de 500, né? Então, bora relembrar que lançamentos foram esses. Se a gente integralizou capital em dinheiro, esse dinheiro vai ser aplicado na conta caixa, né? Então, a gente verifica aqui no dia 2/1, integralização do capital social em dinheiro, no valor de 500, que isso é um débito, com o saldo de 500 na conta, o saldo devedor. Qual é a conta partida desse lançamento, né? É a conta 231. Quem é a conta 231? Aqui, ó, o código dela. É o capital social, que é justamente a origem desses recursos que foram aplicados no caixa, né? Capital social representa o dinheiro aplicado na empresa pelos sócios. Então, também aqui a contrapartida, a conta caixa, histórico, integralização do capital social, com saldo de 500 credor, o saldo 500 credor, o saldo final da conta. Aí, no dia 15/1, a empresa comprou o prédio que irá funcionar a lanchonete, né, por 200 à vista, mesma coisa. Então, se ela utilizou dinheiro no caixa, a gente vai retirar, né, esse dinheiro do caixa a crédito. Para quê? Qual foi a finalidade? A compra do prédio. Então, débito de prédio, né, ou de edifício, referente, né, a compra da lanchonete no valor de 200. O dinheiro que foi utilizado para comprar esse prédio veio de onde? Do caixa. Então, a gente faz um crédito na conta. Gente, desculpa, isso aqui é credor. Não, eu me enganei. Não é credor, não. Ele é devedor mesmo, que é o saldo final de 300 devedor. Foi um engano aqui. Pronto. Isso aqui tá ok. Qual é o próximo lançamento, né? Os sócios integralizaram o capital social com a compra de uma geladeira e uma chapa para fritura por 200. Então, a gente comprou equipamentos no valor de R$200 e de onde vieram esses recursos? Através de aporte dos sócios. Os sócios colocaram dinheiro na empresa e colocaram através desses bens. Então, a gente percebe uma modificação aqui da conta capital social com mais R$200, resultando no saldo final de 700 credor.
Pronto, no dia 30, a empresa comprou materiais, né, embalagens para começar a produção dela e ficou, né, no estoque, né, de materiais de consumo. Então, a gente está aumentando a conta de estoques, né, de material de consumo no valor de 100. Esse valor a gente ainda não pagou, né, foi a prazo, então a gente está reconhecendo a nossa dívida ao contabilizar na conta de fornecedores. Então, a contrapartida no saldo credor, que a conta de fornecedores é uma conta de passivo e a essência dela é credora. Pronto. Então, como é que fica aqui o balancete? Eu fiz um balancete de 4 colunas, que a gente vai apresentar, né, o movimento do período. Como a empresa estava abrindo, a gente não tinha saldos anteriores, né? O saldo de todas as contas era zero porque não tinha nenhuma operação antes. Então, eu apresentei aqui para vocês o movimento do período, todo o lançamento feito a débito, todo o lançamento feito a crédito em cada conta e o saldo que sobrou dessa conta. Aqui, caixa, 500 menos 200, saldo devedor de 300. Materiais de consumo, tive 100 a débito e nenhum valor a crédito. 100 a débito. Prédio, 200 a débito, menos nenhum valor a crédito. Resulta em 200 a débito. Equipamentos, a mesma coisa. Fornecedores, já eu não tinha nenhum valor a débito e R$100 a crédito. Então, o saldo é 100 credor. Capital social, a mesma coisa. Então, coloca aqui. Quando eu for somar, preste atenção, balancete de verificação é para você verificar o somatório de débitos e créditos. Então, quando eu somar os débitos, eles têm que bater, né, tem que ter o mesmo valor do somatório dos saldos a crédito. Tanto isso na movimentação do período, nessa coluna aqui, quanto na coluna saldos. Quando eu somei meus débitos, conferiram com meus créditos. Então, a gente percebeu que a contabilidade da empresa está regular, né? Os valores estão conferindo e não teve nenhum erro, né? A gente não fez nenhum lançamento incompleto, ou seja, lançou um valor a débito e não lançou o valor a crédito, ou seja, não houve um desrespeito ao método das partidas dobradas. A gente está percebendo que está conferindo, está tudo certinho, certo? Pronto, essas aqui foram as referências dessa aula e agora a gente começa um assunto novo. Eu vou trazer para vocês uma noção, né, básica sobre impostos e taxas incidentes sobre as vendas. Lembrando que aqui não vai ser uma aula aprofundada de contabilidade tributária, mas uma noção introdutória, mesmo que nós estamos no nosso curso introdutório, e o foco aqui é a contabilidade societária ou contabilidade financeira. Então, nossa aula de impostos e taxas sobre vendas, né? A gente vai verificar os aspectos gerais e quais são alguns impostos e taxas comuns, né? A maioria das empresas. A gente vai verificar aqui o quê? Os impostos e taxas sobre vendas, eles só incidem quando da ocorrência do fato gerador, que é a venda do produto, certo? Então, se eu tiver venda, eu vou ter impostos que incidem sobre essa venda. Então, qual é a relação que eu vou verificar aqui? Quanto maior for a venda, maior serão os impostos, porque esses impostos estarão relacionados às vendas que as empresas estiverem fazendo, justamente porque eles incidem sobre essas vendas, tá? Aí, consequentemente, se a empresa não vendeu, ou seja, se a receita da empresa foi igual a zero, ela não pagará impostos. Os impostos também serão igual a zero, porque a base da tributação ela não vai ter. Eu não vou ter não vou ter a ocorrência do fato gerador do imposto. Então, quais são alguns impostos e taxas sobre as vendas, né? A gente tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A competência dele é da União, né, a competência federal. A gente vai ter o ICMS, que é Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviço. ISS
Imposto sobre serviço de qualquer natureza, né? A sigla acaba não correspondendo, mas é conhecido como ISS. Taxas, né? PIS, PASEP, que é o Programa de Integração Social, a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio Público, tá? São as taxas que incidem sobre as vendas. Algumas características, né, um pouco mais aprofundadas desses impostos. O IPI, né, como eu comentei, incide sobre os produtos industrializados, é de competência da União, ou seja, a arrecadação é uma atribuição da União. Ele é aplicado aos produtos industrializados, né, ou seja, é aplicado às indústrias. Aí, de acordo com o regulamento desse imposto, regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, as empresas importadoras se equiparam à indústria em relação ao IPI. Ou seja, o IPI, em algumas situações específicas nesse regulamento, o IPI vai incidir sobre esses produtos importados, porque nessas situações as empresas importadoras, né, de mercadorias, elas vão se equiparar à indústria. O IPI, a alíquota cobrada, né, vai depender de acordo com o produto. Geralmente, é um imposto que é utilizado pelo governo para incentivar ou não a economia, né? De vez em quando a gente vê que o governo reduz a taxa de IPI sobre veículos. Então, ele está querendo aumentar as vendas naquele setor. Reduz o IPI sobre a linha branca de eletrodomésticos, né? Geladeira, fogão. Também ele está querendo incentivar aquelas indústrias. Aí, como esse imposto ele serve como instrumento do governo, né, ele tem alguma diferenciação de alíquota. Para aqueles produtos que são conhecidos como de primeira necessidade, a alíquota é baixa ou até mesmo zero. Então, produtos alimentícios, vestuário, calçado, matéria-prima básica. Para os produtos supérfluos, a alíquota ela é elevada ou até... desculpa, isso aqui não. A alíquota ela é elevada. Por exemplo, o cigarro, como o governo tenta coibir o consumo, é altamente tributado justamente para se elevar o preço e as pessoas se desmotivarem a consumir por questão de saúde pública. Então, esses produtos que são considerados supérfluos pelo governo, eles têm uma alíquota maior do IPI, são mais tributados do que aqueles produtos de primeira necessidade ou de necessidade básica. Certo? Aí, ICMS, né? Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicações. Aí a competência, né? É estadual e do Distrito Federal também. Qual é o fato gerador? O comércio e serviços de transporte e comunicações. Ou seja, o imposto ele vai incidir sobre essas operações, as operações comerciais e de transporte e comunicação. Aí, incide também sobre mercadoria importada, mesmo sendo destinados a bens de consumo ou ativo mobilizado da empresa. Porque a incidência do ICMS é na saída do produto, certo? Então, em alguns casos, esses produtos eles são consumidos por quem está comprando, mas para se manter dentro da empresa. Então, no momento da saída, ele tem a incidência do ICMS. ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A competência, né? A quem compete arrecadar esse tributo? O município e o Distrito Federal, né? Qual é o fato gerador? Qual é a situação que gera a cobrança do imposto? Serviços não compreendidos na abrangência do ICMS. Alíquotas, né? Vai variar de acordo com a legislação municipal, porque cada município vai ter autonomia para dizer qual é a alíquota que ela vai ser cobrada. Contribuições. O PIS/PASEP, né? Segundo o Camargo, 2013, essas duas contribuições elas têm a mesma base de cálculo, que é o faturamento. Elas vão incidir sobre o mesmo valor, tá?
Aí, Camargo, ele diz o seguinte, que isso é uma característica de bitributação, porque você tem duas contribuições incidindo sobre a mesma base de cálculo, que no caso é o faturamento da empresa. Então, a gente percebe há uma diferença de alíquota do PIS e da COFINS em relação ao regime tributário que a empresa está adotando. No caso, se a empresa adotar o lucro presumido, a PIS ela vai ter uma alíquota de 0,65% e a COFINS de 3%, tá? Que é o que a gente chama o cumulativo. E o lucro real, tá? Essa alíquota é diferenciada e vocês percebem que ela é maior em relação ao presumido. Então, o lucro real, a alíquota da PIS é de 1,65% e da COFINS de 7,6%, no regime não cumulativo. Aí, o que é que caracteriza, né, a não cumulatividade da PIS e da COFINS? Nesse caso, podem ser feitas deduções da base de cálculo da receita sobre alguns pagamentos feitos a outras pessoas jurídicas diretamente ligadas à produção do serviço. É isso que caracteriza a não cumulatividade. Aí, o que é cumulatividade e não cumulatividade? Para a gente ficar com a clareza maior em relação a isso, né? Alguns aspectos conceituais, né? Como é que a gente vai ser aspectos gerais? Como é que a gente vai identificar o imposto, né? Qual vai ser o respaldo que a gente vai ter para o imposto? Aqui dentro do país, a nossa base para apuração e recolhimento dos tributos é a nota fiscal. Quando a gente está fazendo negociações fora do país, essa base é a declaração de exportações e importação. Então, para a gente ter isso, na nota fiscal vai estar detalhado lá quais são os impostos que estão sendo aplicados àquela determinada transação. Num caso, para negociações dentro do país. Então, se a empresa fizer negociações fora do país, a base para apuração de impostos vai ser a declaração de exportação e importação, tá? Então, o que é que a gente vai observar? Que sempre, quem é que vai assumir o ônus tributário é o consumidor final, tá? As empresas, elas, na verdade, elas vão atuar como agentes de arrecadação para o governo. Porque dependendo do sistema, a empresa ela vai se creditar do imposto que ela está pagando, por exemplo, quando comprar a mercadoria, e quando ela vender, que é o fato que vai ser a base propícia para a geração de imposto, ela vai compensar daquele imposto que ela pagou na compra. Então, na verdade, ela recolhe para o governo, mas quem arca com o ônus do pagamento desse imposto é o consumidor final. Quem arca com o ônus tributário é o consumidor final. Então, tributação cumulativa ou não recuperável, né? São impostos cumulativos, aqueles que não são recuperáveis. Esse exemplo que eu disse, né, de tomar crédito em relação ao imposto, não é característica do sistema cumulativo. Aqui a empresa ela não pode recuperar o imposto na venda, né? Eles não podem ser reaproveitados como crédito tributário. Então, quem emite o documento recolhe o imposto. O recebedor da mercadoria, né, que é o comprador, ele paga o tributo e não pode aproveitar como crédito na transação futura dele, né, nos tributos que vêm de futuros. Então, o imposto cumulativo para a empresa, ele deve compor o preço de venda, para a empresa tentar recuperar esse imposto que ela pagou. Até porque, como ele não vai poder recuperar, ele não vai poder se creditar, esse imposto ele vai compor o custo do produto que ele está comprando, certo? Já a tributação não cumulativa ou recuperável é o contrário dessa lógica, é quando a empresa pode tomar crédito de imposto, né? Na verdade, se diz que é o imposto sobre o valor agregado. A cada etapa do fator do processo produtivo, né, produção, distribuição e comercialização do imposto, vai se agregando o valor àquele valor inicial. E o imposto vai incidindo justamente em cima desse valor agregado. Tá? E como é que ocorre isso, né?
a empresa ela se acredita dos tributos que ela pagou na compra da mercadoria. E esse crédito, ele vai ser aproveitado para abater o valor do imposto que incidir em sua saída, ou seja, que incidir na saída da mercadoria, quando a empresa for vender essa mercadoria. Qual é o papel da empresa na tributação não cumulativa? Ela vai servir como agente arrecadador. Não é ela que está pagando o ônus dessa tributação, e sim quem está comprando. Então, eu trouxe aqui um exemplo do autor Camargo, do ano de 2013, e que ele traz justamente a evidenciação dessa incidência do ICMS e vem mostrar que sempre a outra pessoa é que vai pagar o imposto, ela consegue compensar quando ela vender, né? Então, a gente vai considerar 3 operações, certo? Para demonstrar o princípio da não cumulatividade do ICMS, devido pelo vendedor, né? Considerando uma alíquota de 18% para o ICMS. Então, bora lá. Eu coloquei aqui o nome das empresas, né? Abacaxi, banana, para a gente fixar e conseguir diferenciar, né? As operações. Então, o que é que aconteceu? A empresa abacaxi vendeu para a empresa banana, né? A empresa banana que está comprando a mercadoria. A abacaxi é a produtora. Ela não comprou de ninguém antes. Então, no momento da venda, o valor da venda é de 100 mil. E em cima desse valor tem a incidência do imposto, que é de 18%, então dá 18 mil reais. Então, banana, quando pagou os 100 mil, já estava embutido dentro dessa transação os 18 mil. Como não teve, abacaxi não comprou de ninguém antes, não tem nenhum crédito incidente nessa transação. Então, o valor do ICMS a recolher é 18 mil. Aqui a gente vê banana vendendo para cereja, o valor da operação já se alterou, que é de 200 mil, e cereja, por sua vez, vendendo para Damasco no valor de 300 mil. Vou deixar para explicar para vocês com os slides anteriores, que a gente está mais detalhando a transação. Então, bora lá. Abacaxi vende para banana, né? Como eu disse para vocês. E não há crédito de ICMS, somente ICMS a recolher. A produção iniciou com a empresa abacaxi, no valor de 100 mil, incidindo ICMS no valor de 18, então ICMS a recolher 18. Até aí, tranquilo. Então, banana pagou na compra 18 mil de ICMS. Banana, a empresa banana vai vender para a empresa cereja. Vocês se lembram que quando a banana comprou a mercadoria, ela pagou 18 mil de imposto, né? Então, banana vende para a cereja, sendo que ela tem um crédito de 18 mil quando ela comprou a mercadoria da empresa abacaxi. Então, ela tem um crédito de 18 mil decorrente da compra anterior, né? Que foi imposto recolhido pela empresa banana. Então, quando banana vende para a cereja, ela vende a 200 mil. Vai incidir o ICMS sobre essa operação em cima do valor de 200 mil, no valor de 36, sendo que a empresa banana tinha um crédito de 18, né? Então, ela vai recolher ICMS de 18 mil. Até aí, tranquilo. Na terceira operação, o que é que a gente observa? Que cereja, né, agrega mais 100 mil de valor à mercadoria e vende para a empresa Damasco. Então, quando a gente vai calcular a alíquota de 18% em cima dos 300, gera um imposto de 54 mil em cima dessa operação de venda. Lembrando que cereja tinha um crédito de 36 mil, que é esse daqui, decorrente da operação anterior. Então, ela vai recolher o imposto, né? Ela vai servir de agente arrecadador desse imposto no valor de 18 mil. O que é que a gente vai, vai observar? Que, se vocês observarem, vocês vão verificar aqui, a diferença entre uma operação a outra é de 100 mil reais, certo? E a alíquota que a gente disse era de 18. Então, em relação a uma operação a outra, só é a incidência de 18 mil de imposto efetivo a recolher, justamente porque as empresas elas se acreditam. Lembrando que
esse valor aqui não está sendo efetivamente pago pela empresa, e sim pelo consumidor final. Porque incidiu 18 mil sobre esse valor agregado, mas dentro da nota fiscal que Damasco está pagando, ele está pagando 54 mil de ICMS, né? A empresa Cereja se creditou e esses 18 mil, que teoricamente a gente pensa que a empresa está pagando, na verdade está dentro da transação da venda. Quem está pagando, na verdade, é o consumidor final e não a empresa, justamente porque ela vai se creditando do imposto em cada operação. E o imposto, ele não vai incidir em cima do valor total da nota fiscal. Dentro dessa operação, a gente percebe que a diferença entre uma transação e outra, ou seja, o valor agregado de uma transação e outra é de 100 mil. Incidido a alíquota de 18% em cima de cada valor agregado, é justamente o valor do ICMS a recolher, que está embutido no preço de venda. Então, quem está arcando com isso é o consumidor final e não a empresa. Aqui eu vou trazer para vocês como é que a gente vê isso na contabilidade, né? Como a gente vê essa transação nos registros contábeis, né? Então, em relação ao ICMS, eu vou trazer esses aspectos para vocês. O que é que a gente vai observar? Quando a empresa ela compra a mercadoria, a gente sabe que ela vai tomar crédito, como a gente viu no exemplo anterior, do imposto que ela vai pagar naquela transação. Então, se ela vai tomar crédito em relação a esse imposto e no futuro ela virá compensar esse imposto no imposto que seria devido por ela quando ela vender a mercadoria, o valor desse imposto recuperável, ele não se caracteriza como custo da mercadoria, porque não representa um esforço feito pela empresa para adquirir aquele produto, né? Ela está pagando, mas na verdade ela vai utilizar esse valor para se creditar, ou seja, esse valor vai voltar em benefício para ela. Então, o montante do ICMS recuperável, ou seja, que a empresa irá compensar na hora de vender a mercadoria que ela comprou, não deve ser contemplado no custo de aquisição das mercadorias para a revenda das matérias-primas. Matéria-prima que vai fazer parte do processo produtivo, né? Então, esse valor do imposto recuperável a gente vai ter que contabilizar numa conta separada, porque ele não vai compor o estoque da empresa, chamada de ICMS a recuperar, certo? E no livro fiscal, registro de apuração de ICMS. Então, eu trouxe aqui um exemplo trabalhado pelos professores Eudícipos e Marion. A empresa adquiriu uma mercadoria por 50 mil, certo? Considerando a alíquota de 18% de ICMS. A nota fiscal apresentará, né? A gente vai ver o preço da mercadoria de 50, o valor da alíquota de 18, o valor do ICMS é de 9 mil. Lembrando que esse valor está dentro aqui do preço da mercadoria na nota fiscal. Então, como é que vai ser a contabilização, né? A gente vai registrar no estoque. Qual é o valor que a gente vai registrar no estoque? Se a gente sabe que esse valor vai ser compensado no futuro, quando essa mercadoria for vendida, então não representa, repetindo, não representa um esforço da empresa para adquirir aquela mercadoria, deixar na condição necessária de uso ou de revenda. Então, o valor que irá compor o estoque é 50 mil, que é o preço da mercadoria conforme a nota fiscal, menos o valor do ICMS. Então, o custo dessa mercadoria, né, efetivo é de 41 mil. Por quê? Porque esse ICMS a empresa vai recuperar. Lembrando o seguinte, gente, essa é uma conta que fica apresentada no ativo, porque representa um direito da empresa de recuperar esse valor do ICMS. Então, o ICMS a recuperar no valor de 9 mil. Qual é o correspondente e qual é o crédito? Fornecedores, porque o valor que vai estar no fornecedores é o valor total da nota fiscal, no valor de 50 mil, certo? Pronto, aí agora a empresa vai vender essa mercadoria, né? Vai revender essa mercadoria. Então, ela está vendendo essa mercadoria ao valor de 70, lembrando que isso daqui é o preço de venda. Ou seja, é a receita da empresa.
à vista, considerando também a alíquota de 18% de CMS. Tá? Então, incidiu sobre isso, deu valor de 12.600. Então, como é que vai ser a contabilização, né? Eu vou contabilizar a receita, tá? Débito de caixa, que é o valor que entrou no caixa da empresa, e crédito de receita, porque a empresa só recebeu esse valor porque foi uma receita de vendas, no valor de 70. E a contabilização do ICMS. Débito de ICMS sobre vendas, isso aqui é uma conta de resultado, vai ser apresentada na DR, que a gente chama de dedutora da receita, certo? Para a gente saber qual foi a receita líquida, a gente vai pegar 70 menos 12.600. E a correspondente dela é uma conta credora ICMS a recolher, que vai reconhecer o valor que a empresa vai recolher do ICMS para o governo. Então, é um passivo, 12.600. Mas como eu falei para vocês, a empresa ela não vai recolher os 12.600 na totalidade, certo? Ela tem um crédito inicial de 9.000. Então, a gente vai ter que compensar esse crédito. Então, imagina o seguinte, aqui é o razonete, né, de ICMS a recuperar. E aqui é o razonete de ICMS a recolher. Então, a gente tem, a gente tem um valor de 12.600. E a gente tem um valor de ICMS a recuperar de 9.000. Então, esse ICMS a recuperar, ele vai diminuir o valor do ICMS a recolher. Como é que a gente vai fazer isso? A gente faz um débito de ICMS a recolher no valor de 12.000 e a gente faz um crédito no valor de ICMS a recuperar no valor de 9.000. Então, a gente não tem mais nada a recuperar. E o que a gente vai recolher efetivamente vai ser 3.600, que é a diferença. Lembrando que esse valor aqui do imposto, ele está embutido na receita de vendas. Então, a empresa ela vai agir como um agente recolhedor do governo, porque é até uma forma de viabilizar a arrecadação dos impostos. É mais fácil o governo controlar as informações que são prestadas pelas empresas do que controlar pelo consumidor. Imagina como você, como consumidor final, ter que apurar depois todo o seu imposto e arrecadar para o governo, né? Essa tributação, na verdade, essa arrecadação do imposto, ela seria inviável. Forma de controle não daria certo. Na verdade, quem está pagando efetivamente por esse imposto é o consumidor. E a empresa está servindo de intermediário entre o consumidor e o governo como um agente de arrecadação. Então, é esse valor que a empresa vai pagar, lembrando que ela se creditou do ICMS e que esse valor aqui entrou na receita de vendas da empresa, por isso que esse ICMS a recolher, ele vai ser uma dedutora da receita, para representar que esse valor estava na receita de vendas, mas foi destinado ao governo, como a empresa com a finalidade de ser agente de arrecadação do governo. Então, por hoje é só, gente. Eu trago novas referências para vocês, né, nessa aula. O livro do professor Camargo, né, Contabilidade Tributária, e o livro do professor Sérgio de Díssimos e José Carlos Marion, Contabilidade Comercial. Então, até a próxima aula.